Galera do futsal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Vini Futsal. Dessa vez vamos falar de um assunto bem legal, que é o Mundial de Clubes, o torneio, a Copa Intercontinental, que ocorre agora nessa próxima semana, lá em Palma, da Espanha. O nosso convidado é, sem dúvidas, um dos melhores goleiros que a gente tem no futsal brasileiro, um cara bacana demais, que tem uma carreira sensacional, e que hoje está no Magnus Futsal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e sobre outras coisas também. O nosso convidado de hoje é o André Deco. Deco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade para falar com o nosso público aí antes de a gente começar a nossa conversa. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar aqui nesse podcast. Muito feliz de estar participando desse projeto maravilhoso. Vamos falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco desse bastidores também da Copa Intercontinental de Futsal e bater um papo, curiosidades, o que vocês quiserem saber, pode ter certeza que vai ser um papo muito bacana. Deco, então, para a gente começar, cara, conta um pouquinho aí da sua trajetória, quando no futsal, quantos anos você tinha e por que o futsal, cara? Explica pra gente aí. Cara, eu comecei muito jovem, eu comecei quando muito criança ainda, só que eu comecei na linha. Então, a minha mãe, por exemplo, me botou para fazer natação, me botou para fazer futsal. Tinha um clube na frente da minha casa praticamente, então eu comecei ali, já me destacando na categoria de base. Eu fui para uma equipe de federação no estado do Rio de Janeiro, que eu sou oriundo de lá. Então, comecei lá, aí fui para o Hebraica disputando o Campeonato Carioca, e aí, só que meu time era bem limitado, então, e uma curiosidade é que eu jogava na linha, cheguei a ser seleção carioca na linha, junto com o Felipe Coutinho, junto com o Alan Marques, que está no Botafogo, junto com muitos jogadores, e aí, quando um goleiro nosso, que era o único goleiro do time, quebrou o braço, não tinha outro, e eu no Rio de Janeiro morava em prédio, então a criançada, eu era o mais novo da turma, então o menor vai pro gol, então eu sabia mais ou menos. O meu irmão chegou a ser seleção brasileira de handebol no gol, o meu pai agarrou campo, só que ninguém queria que eu fosse goleiro. E eu também brinco com as crianças falando para vai fazer gol, vai ganhar dinheiro, goleiro só atrasa, então só que não teve jeito. Aí eu comecei a ir no gol enquanto ele estava machucado, e depois eu jogava um tempo na linha, tentava fazer o gol e depois ia pro gol para tentar segurar, era uma loucura, mas deu tudo certo. Aí, com 11 anos, eu fui pro Fluminense, onde eu permaneci por 9 temporadas, 9 anos lá, então, para 10, para 11 anos, né? Então, eu fui pro Fluminense e aí ele falou, ó, você decide, ou você vai pra linha, ou você vai pro gol, aqui não vai dar para jogar nos dois e tal. E aí, como o goleiro ficava titular o jogo inteiro e o jogador ficava entrando e saindo, eu, na minha cabeça de criança, queria jogar o jogo todo, fui pro gol. Aí foi uma das decepções da vida do meu pai, porque meu pai queria que eu fosse jogador, mas no fim das contas, Papai do Céu sabia de todas as coisas, sabia que minha trajetória deveria ser no gol, então aí até hoje. Show de bola, Deco. Mas sempre no futsal? Você sempre atuou no futsal? Chegou aí um tempo pro campo? E se foi pro campo, como que foi essa trajetória também de ficar no futsal? Como que foi a sua escolha pelo futsal? Me conta um pouquinho aí. Na verdade, assim, eu tive uma passagem pelo campo, mas bem rápida mesmo. Lá no Rio de Janeiro, o time do Fluminense tinha a base do campo também muito forte, onde ele observava os jogadores do futsal e levava para o campo. Só que, como eu jogava também na linha, no campo eu também jogava na linha. Eu não tinha estatura para ser goleiro, então eu fui, fiz o teste, passei no teste, só que tem uma coisa muito difícil, porque o estado do Rio de Janeiro lá, ele é grande e o campo do Fluminense ficava muito longe, ficava em Xerém. Então eu acordava às 5h30 da manhã para pegar a van do Fluminense para ir para Xerém, para treinar no campo. Aí tentei estudar à tarde, aí depois de noite eu ia para o futsal, então ficou uma corrida muito grande, então eu tinha que optar entre um e outro, porque eu não estava conseguindo conciliar essa rotina de campo e salão. E aí eu não gostava realmente do campo, tinha muitos fatores que me desanimavam em relação ao campo.
Então eu preferi no futsal, eu já era seleção carioca, já estava cotado para, por exemplo, ser seleção brasileira de base, que algumas coisas assim. No futsal eu estava em maior destaque, vamos dizer assim. Eu percebia que eu era muito melhor no futsal e no campo talvez eu fosse só mais um. Eu tinha o potencial, eu tinha potencial para estar no elenco, tanto que eu fui aprovado, mas essa rotina me desanimou e eu preferi optar pelo futsal porque realmente eu fazia com mais prazer, vamos dizer assim, sabe? Então eu nunca gostava assim, estar com os amigos, bater uma pelada no campo era mais prazeroso do que jogar pelada no futsal, que quando você joga futsal profissionalmente, o cara não troca a marcação, ou faz você correr a quadra inteira podendo fazer uma troca simples. Eu não gostava de jogar pelada no futsal. Gostava de jogar pelada no campo, era divertido, mas não profissionalmente. Eu preferia muito mais estar no futsal, competir no futsal para mim era mais prazeroso. Não, perfeito, Dé. Aqui, assim, conta um pouquinho pra gente, né? Legal você trazer essas ideias pra gente na época do campo e tudo mais. Com certeza algumas coisas, inclusive até na sua forma de jogar com os pés, enfim. Mas depois desse período no Fluminense, como que foi sua trajetória? Se você quiser fazer um resumão mesmo de como foi sua trajetória até hoje, né? Você que tem passagem por grandes clubes, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, tem passagem pela seleção. Dá uma resumida para a gente, para todo mundo que está acompanhando, entender, né, sua trajetória, né, que te fez ser um grande profissional dentro da modalidade, até chegar nos dias de hoje no Magnus. Cara, eu comecei muito jovem, com 4, 5 anos, ali no bairro de casa. Aí na categoria fraldinha, que hoje é sub 9 talvez, sub 8 não sei. A categoria de base eu não estou muito por dentro da faixa etária. Mas aí no fraldinha eu fui pro time do Hebraica disputar o Campeonato Carioca. E aí, quando eu saí do Hebraico, a equipe acabou, eu fui para o Fluminense, onde eu permaneci por 9 anos. O meu treinador na época, que era do Hebraica, foi para o Fluminense, então eu tive proposta de praticamente todos os times do estado do Rio, mas eu optei pelo Fluminense porque eu já conhecia o treinador, já conhecia, sabia como ele trabalhava, e o meu irmão, ele tem 14 anos mais velho do que eu, então ele me ajudava nesse processo. Quando eu tinha, por exemplo, 8, 9 anos, ele já tinha para lá de 20, então ele já me ajudava, era como me levar para os treinos, estava comigo nesse processo, então ele optou por me ajudar e estar no Fluminense por conta de conhecer os profissionais de lá, sabia que seria uma estrutura bacana e que ajudaria no meu processo, onde eu permaneci até a categoria sub-20. Na sub-20 não tinha mais as categorias de base no Fluminense, eles faziam meio que um preparatório para levar para o campo. O objetivo do futsal de lá era preparar para o campo. Então já não tinha mais a categoria sub-20, e no sub-20 quando eu estourei a idade, eu fui direto para a categoria adulta. Eu joguei no Petrópolis, uma equipe que disputou a Liga Nacional, então com 17 anos eu já estava na Liga Nacional. O goleiro na época era o Renan que foi campeão do mundo com Erechim, foi campeão do mundo com Carlos Barbosa, um goleiro hoje em dia também seleção brasileira, um goleiro que além de uma amizade, ele também teve uma carreira brilhante no futsal. Ele era o goleiro titular na época, ele também muito jovem, e eu já com 17 anos fiquei participando desse projeto durante 3 temporadas, onde eu pude jogar como titular algumas partidas, incluso na Sport TV com 17 anos, então foi uma coisa muito bacana. A equipe do Petrópolis na época tinha o Vander Carioca, tinha o Andrei, tinha o Lenizio no ano seguinte, o Cupim, então era uma equipe muito boa do estado do Rio de Janeiro. E aí eu permaneci lá por 3 temporadas, cheguei a ser seleção carioca sub-20, seleção carioca sub-20, seleção brasileira sub-20, seleção brasileira sub-21, seleção brasileira principal. E aí depois disso, eu também disputei a Liga Nacional 2013 e 2014 pela equipe do ADDP Cabo Frio, foram apenas 2 temporadas. Fui seleção brasileira 2013, 2014. Aí no ano de 2015 eu não disputei a Liga Nacional, e voltei no ano de 2017 na Soeva, onde a gente pôde ser vice-campeão da Liga Nacional, campeão gaúcho pela primeira vez na história da Soeva. Então foi uma passagem muito bacana, fiquei lá por 2 temporadas. Depois eu fui para a Copa Grill, no estado do Paraná, disputei 2019 da Liga Nacional por lá. 2020 eu cheguei no Cascavel, foi uma trajetória muito bacana, onde a gente pôde ser campeão paranaense praticamente invicto, se não me engano. Chegamos nas quartas da Liga Nacional, se não me engano. 2021, campeão paranaense também, de forma avassaladora. Campeão da Liga Nacional 2021, em cima do próprio Magnus.
2022 eu permaneci no Cascavel, porém só até metade da temporada, porque depois disso eu fui para Inter Movistar da Espanha, tive uma passagem de uma temporada lá, e também tive uma passagem no ano de 2023, eu não renovei na Inter, por opção nossa, eu tinha mais um ano de contrato e a gente optou por não renovar, e fomos para o Ribeira Navarra da Espanha, mas aí por problemas de documentação da minha família, eu optei por voltar para o Brasil, onde eu cheguei no Magnus aqui nessa temporada, onde graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem, nós podemos ser campeões da Supercopa, campeão da Libertadores, e agora temos a disputa do Intercontinental agora no próximo final de semana, que eu tenho certeza que vai ser uma, uma, uma batalha muito difícil, mas uma batalha muito vencedora, que eu tenho certeza que nós temos potencial para conquistar esse título. Não, com certeza, uma história, né, Deco, no futsal, né, passagem por grandes clubes, grandes títulos, né, saber uma curiosidade sua, né, por que no ano de, se não me engano, 2016 ou 2015, agora me fugiu a memória, você não jogou a Liga Nacional, e depois eu quero que você me conte também, dentre esses títulos, qual o título que marcou mais, às vezes por um momento pessoal de mais dificuldade, ou até mesmo por conta de um momento da equipe que você estava, que muitas vezes a equipe não estava tão acreditada assim a vencer. Então conta para mim essas duas situações. Por que você não disputou a Liga Nacional naquele determinado ano e qual o título mais importante ou mais significativo assim na sua carreira? Cara, eu fui pai muito novo, eu fui pai com 20 anos. Então, eu tive proposta para jogar, para seguir na Liga Nacional, mais de uma proposta, só que por conta de valores eu optei por não disputar a Liga Nacional. Foi uma decisão minha, eu também tinha um bloqueio mental muito grande, onde sair do Rio de Janeiro me trazia um problema, porque eu sou um cara que não tenho costume, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho costume de ir para balada, sair, eu sou um cara muito família, então sair de casa me trazia um bloqueio mental, assim, eu tinha receio de sair da minha rotina, de estar longe da minha família, então eu já era pai, então era tudo mais difícil. E no estado do Rio de Janeiro, eu optei por jogar society, jogar futsal no Rio de Janeiro, então eu estava disputando aqui e no fim das contas eu estava recebendo mais do que eu receberia numa equipe de Liga Nacional. Então, eu optei por ficar lá por conta da questão financeira. Era pai, precisava optar por isso. Eu já estava no time de Liga Nacional, mas eu ganhava o salário único e exclusivamente para pagar as contas. Então, eu fiquei no Rio de Janeiro por questão financeira. Seria mais ou menos, hoje em dia, um atleta deixar de jogar Liga Nacional para jogar o Extra. É basicamente a mesma coisa, onde você vai ter um salário melhor e tem muitos atletas hoje em dia que disputam a várzea, são muito bem remunerados e optam por não disputar a Liga Nacional, entendeu? Então a minha decisão foi basicamente essa, mas junto, e uma curiosidade, quando eu voltei para a Liga Nacional na Soeva, a minha esposa foi fator decisivo nisso. Ela ligou para o Daniel, que era um amigo nosso que já jogava comigo no Rio de Janeiro, que hoje em dia está na CBF, ele jogava na Soeva, ele pediu o telefone do Malafaia, e aí pegou o telefone do meu parceiro, meu melhor amigo, padrinho de meu casamento, padrinho da minha filha, ele se passou como meu agente, que na época eu não tinha, ligou para o Malafaia e falou que, só que o Malafaia já tinha tentado me contratar quando estava em Umorama, já tinha tentado me levar para a Soeva, e eu ficava meio que rolando ele com esse receio de sair de casa e não ia. Então, por conta disso, ele ligou para o Malafaia, e eu não estava sabendo de nada, e ele ligou para o Malafaia e falou que eu estava querendo sair, que eu estava querendo voltar para a Liga Nacional, e o Malafaia falou que não acreditava nele, que deveria que falar comigo. Aí a Roberta me passou o telefone, falou, o Malafaia vai te ligar, ele vai te fazer uma proposta, o seu lugar não é no Rio de Janeiro, o seu lugar é na Liga Nacional, você tem potencial para voltar para a seleção brasileira, você tem potencial para ser um dos grandes do Brasil, então nós aí optamos por ir para a Soeva com o Malafaia, que já era um caso antigo, vamos dizer assim, que ele já tinha tentado me levar algumas vezes e por conta disso ele sabia do interesse, sabia do meu potencial, ele também é do Rio de Janeiro, já me conhecia através de referências e através disso trabalhei com ele, depois trabalhei com ele na Copa Grill, é um profissional incrível, uma pessoa melhor ainda, então eu fui para a Soeva e aí eu tive que fazer esse mesmo processo, eu reduzi o meu salário, mas
fui lá, logo nesse ano de retorno meu da Liga Nacional, nós já chegamos na final da Liga, eu fui atleta revelação da Liga Nacional, eu fui campeão gaúcho pela primeira vez na história da Soeva, então esse processo teve que acontecer para que hoje eu pudesse estar na Inter Movistar, que é, por muitos, o melhor time de futsal da história, onde hoje eu estou no Magnus, que para mim é o melhor time de futsal, porque em 10 anos conquistar o que o Magnus conquistou é um feito inacreditável, é praticamente impossível e somente esse clube consegue fazer isso. E, desculpa, qual era a outra pergunta? Qual título, né, que foi o mais importante, o mais significativo aí na tua carreira? Cara, tem 2 títulos, assim, pela seleção brasileira, eu sou bicampeão sul-americano, então eu fui campeão sub-21 e fui campeão também com a seleção principal. Então, vencer com a seleção brasileira é sempre um prazer inacreditável, é inexplicável você estar representando o seu país. E eu tenho certeza, a gente acabou de ser ex agora, eu tenho certeza que convivendo com o Lucas, convivendo com o Lino, mas também trocando ideia com todos os amigos que tem lá na seleção, cara, é um feito histórico. Então, vencer com a seleção brasileira sempre tem um gostinho especial. O título com a Soeva e talvez o vice-campeonato de 2017 tenha sido muito marcante, porque o nosso elenco tinha muitos problemas de lesões. Nós perdemos o Zico, que rompeu o cruzado, o Dilvo quebrou a perna, o Rezala quebrou o braço, o Caio Júnior rompeu a coxa, o Valdinho estava jogando machucado, então a gente tinha 6 jogadores para disputar todos os jogos. Numa batalha contra Carlos Barbosa e Erechim na final do Gauchão e o Joinville na final da Liga. Então, nós eliminamos o Magnus também nessa trajetória. Então, uma equipe que não tinha a expressão para estar numa final da Liga, com atletas muito lesionados, então nós conseguimos, assim, se fechar e foi uma conquista. Embora a gente não tenha tido o título da Liga Nacional, nós empatamos em casa, empatamos lá na casa, no Carl Hansen, na casa do Joinville, e perdemos de 1-0 na prorrogação. Então, a gente faltou guerreiro, vamos dizer assim. Se a gente tivesse mais jogadores para ajudar ali na troca, eu acho que a gente poderia, sim, ter conquistado esse título, porque a equipe estava muito, muito, muito fechada, estava tudo dando certo, mas infelizmente a equipe do Joinville também era uma máquina muito boa, a equipe, o Jackson naquela época estava acertando tudo, estava muito iluminado, mas a nossa equipe fez uma trajetória muito bonita e eu acho que foi, embora não tenha sido o título, foi muito marcante, mas você conquistar a Libertadores de futsal, cara, é muito da hora. E o título da Liga Nacional de 2021 também foi muito marcante, porque nós vencemos o Magnus de 6-0. Eu fiz o último gol daquela final. E foi um título a nível nacional para o Cascavel, que hoje o Cascavel é bicampeão da Libertadores, mas tudo começou naquele título. Então, foi um título muito marcante também, porque o Cascavel, embora tenha feito uma trajetória na Liga Nacional incontestável, nós classificamos em segundo no geral e eliminamos o primeiro na semifinal, que era o Carlos Barbosa. Então, foi um título, na minha opinião, incontestável. Nós ganhamos o Magnus na casa deles, no caso aqui, e ganhamos lá, no Ginásio Nareva. Então, sem sombra de dúvidas, nós merecíamos ser campeões. Então, foi um título muito marcante também. A Libertadores desse ano, cara, ganhar da Argentina, lá na Argentina, tem sempre um gosto especial. Então, esses títulos aí, com toda certeza, fazem parte da minha trajetória e todos eles são muito especiais. Perfeito, Deco. Você falou sobre a seleção brasileira aí, vamos falar um pouquinho das suas passagens lá, né? E queria que você me contasse também um pouquinho qual que é o sentimento da primeira convocação. Eu acho que todo atleta tem esse sonho, né, de chegar na seleção brasileira. Nós temos aí a melhor seleção do mundo, não só porque venceu o Hexa, mas a história toda conta isso, né? E como foi suas passagens, suas primeiras passagens ali, e como que você recebeu a notícia ali da sua primeira convocação, o sentimento disso tudo? Cara, a minha primeira convocação foi para a seleção sub-20, mas, cara, foi uma alegria inexplicável, porque 2 anos anteriores já tinha a seleção sub-20 e teve um brasileiro de seleções, seleção carioca, seleção paulista, seleção mineira e assim vai. E eu estava convocado para a seleção carioca, só que eu fui para o Petrópolis. Petrópolis é no estado do Rio de Janeiro, mas eu fui cortado da seleção carioca por conta
alegando, segundo os diretores lá, eu saí do Rio de Janeiro, então não poderia ser convocado para a seleção carioca, o que não fazia sentido nenhum, porque Petrópolis ficava no Rio e eu poderia representar o meu estado. E aí o goleiro que foi no meu lugar foi o meu reserva, assim, na base toda, e ele foi para a seleção carioca, fez um campeonato fantástico e foi convocado para a seleção brasileira sub-20, quando a gente tinha 17, 18 anos. Ele foi como terceiro goleiro. Então, na minha cabeça, adolescente, eu ainda não entendia o porquê que ele estava sendo convocado e não eu, que é uma teoria, assim, uma cabeça totalmente egoísta. Ele tinha os méritos dele e ele, com toda certeza, mereceu estar lá. Então, na minha cabeça de egoísta, eu pensava que aquele lugar era meu, que eu deveria ter sido, e eu amargurei isso durante um tempo. E depois eu comecei a matutar na minha cabeça, a desenvolver a ideia de que não era para ser, de que Papai do Céu sabia de todas as coisas, e as coisas foram acontecendo, e no ano ou no outro ano eu consegui ser convocado de fato para a seleção sub-20, e aí não teve o campeonato. O campeonato seria na Venezuela, e aí por questões políticas envolvendo eleições e bababá, não teve o campeonato. E aí, na minha cabeça, novamente, foi, cara, inacreditável. Quando era para eu ser, eu não fui convocado por um erro e tal, bababá, e agora que eu fui convocado, não teve a competição e tal, tal, tal. Só que aí, no outro ano, eles mudaram a idade do campeonato, que sempre é sub-20, para sub-21, justamente para não prejudicar os atletas que estouraram a idade e que não foram por conta de questões políticas locais e não por conta da Mercosul, por conta de nada. Então teve um campeonato sul-americano sub-21 e eu fui convocado. E aí eu comecei também, na época, eu estava no Petrópolis, e o Petrópolis, uma semana antes de entrar na Liga Nacional, falou que não ia disputar a Liga Nacional. Então eu estava inscrito, estava lá e não fui. E aí começou aquele processo de eu jogar no Rio. Então, quando eu fui para a seleção, eu estava meio que no Rio. Só que eu fui convocado mesmo assim, porque na primeira convocação eu era um dos titulares, era uma das pessoas representativas naquele elenco. Então, eu fui como terceiro goleiro. Só que no decorrer da competição, eu fui conquistando o meu espaço. E aí entrei na semifinal, classificamos para a final e eu fui titular na final. Nós conquistamos o título. Foi uma participação muito bonita, muito da hora. E logo na sequência desse campeonato, foi em 2012, se não me engano. 2012 nós fomos convocados para... Teve o Mundial da Tailândia, nós fomos campeões, e logo na sequência já começou a reformulação. Eu já tinha sido convocado para a seleção sub-20, a seleção principal, porque eles foram fazer 2 amistosos, um em São Bernardo e um em Tocantins. Então, eu já fui convocado, porque na seleção sub-20, que não teve competição, eu estava como meio que o goleiro titular. Então eu fui convocado para a principal, e aí em 2013 teve a seleção sub-21, nós fomos campeões, e eu comecei minha trajetória, porque após o período de título mundial, eles começam a pelo menos um goleiro titular ser um goleiro da base para ir participando do processo evolutivo, e eu fui esse goleiro. E eu já com 20, 21 anos, já estava ingressando, tive seleção brasileira junto com o Johnny, que hoje está no Pato, com o Thiago, que infelizmente anunciou sua aposentadoria. Para mim, goleiros como o Thiago deveriam estar para toda história e para todo sempre dentro da quadra, porque o que ele fez na história do futsal é gigantesco. Então, eu participei desse processo junto com o Renan, com o Guita, toda essa trajetória que goleiros renomados que estão aí, eu tenho certeza que eu pude aprender um pouquinho junto com eles para hoje em dia ser o que ser. Então, fazendo parte desse processo evolutivo dentro da seleção, eu fui fazendo parte dessa trajetória, fui convocado com 3, 4 treinadores diferentes, então não era uma questão assim, mas depois que entrou o Marquinhos Xavier, por opção dele, eu nunca mais voltei para a seleção e estou conquistando, trabalhando para um dia poder representar a nossa seleção também, porque sem falsa modéstia, é um sonho de todo atleta de representar o seu país, e tenho certeza que estou fazendo a minha parte aqui no clube para um dia voltar. Não, sem dúvida. Iniciando um novo ciclo, né, pós-Copa, eu acho que tem toda a possibilidade de você retornar por tudo que você já vem fazendo há vários anos, mas principalmente pela temporada deste ano. Acho que a possibilidade existe, a gente fica na torcida, porque a gente sabe do seu potencial, sabe da sua qualidade. Deco, seguinte, falou do Thiago, né? Eu nem vou te perguntar se o Thiago é teu ídolo. Vou perguntar, na verdade, outros goleiros, né, que foram muito importantes e que são
importantes aí na sua trajetória. Você falou aí do seu irmão, enfim, que você vem de uma família de goleiros. Mas dentro do futsal, quais goleiros ali que sempre foram seus ídolos, se espelhou também, não só na forma de jogar, mas também na forma de ser, porque a gente sempre se espelha em grandes exemplos, né? Cara, o Mundial de 2008 foi no Rio de Janeiro. E eu sou do Rio de Janeiro, então eu tive presente em todos os jogos que aconteceram no Maracanãzinho, e a final daquele Mundial foi no Maracanãzinho. Então eu estava presente naquela final, onde o Thiago foi eleito o melhor goleiro do Mundial, e foi eleito o terceiro melhor jogador daquele Mundial. Então, eu, pequeno, sei lá, 14, 15 anos, vendo aquilo acontecer, o ginásio praticamente, ou na sua totalidade, muito cheio. Aquela atmosfera, foi ali que eu decidi ser goleiro de futsal. E por ironia de destino, quando eu cheguei no Petrópolis, eu não usava a camisa número 2. Só que o goleiro que ia estar naquele ano no Petrópolis e pediu para usar 2, só que ele teve problemas pessoais e voltou para casa, e eu fui contratado praticamente começando a Liga Nacional. E quando eu fui contratado, eu não pude escolher a minha numeração. Então eu fui a número 2. E ele tinha escolhido a camisa número 2 em homenagem ao Thiago. Então eu optei por continuar com a número 2 por conta do Thiago. Na verdade, eu não escolhi a 2, a 2 que me escolheu, mas muito por conta do Thiago também. Então, sem sombra de dúvidas, o Thiago fez parte desse processo de característica de jogo. Longe de mim querer me comparar com o Thiago, mas o Thiago é um goleiro que joga com o pé, é um goleiro que tem uma reposição com a mão fantástica, é um goleiro que faz cobertura, então é um goleiro completo, onde eu, observando as características que eu poderia ter, eu tentava me aproximar do Thiago, justamente por tentar jogar com o pé, não como ele, tentar fazer uma reposição com as mãos tão boa quanto, tentava fazer cobertura e poder ajudar a equipe também no setor defensivo, então é um goleiro completo. Outros 2 goleiros que fizeram parte desse processo já não foi na categoria de base, já foi com 17, 18 anos que eu estava no adulto. O Renan fez muita parte desse processo, porque foi o primeiro goleiro profissional que eu pude trabalhar, então a questão do dia a dia, ele contribuiu muito, e poder observar características, diferença de característica, ele é um goleiro mais alto do que eu, usava melhor o corpo do que eu, ele saía com o joelho, ele saía, a base dele era muito boa, então eu tentava observar e tentar trazer para a minha realidade. E outro goleiro que depois da saída do Renan, do Petrópolis, o Petrópolis contratou o Rogério, goleiro campeão pela Pan-Americano com a seleção, campeão de tudo com a seleção brasileira, goleiro ídolo do nosso cenário também, e eu pude estar com ele, reta final de carreira, mas, cara, inacreditável o que o velho fazia, ele era absurdo, um amigo que a gente faz no futsal, que eu levo até hoje, a amizade dele, então fez parte do meu processo ali, chegando na categoria adulta e do meu processo evolutivo como goleiro, e você observando muitas das coisas, e o dia a dia você cresce muito, então tenho certeza que esses 3 goleiros foram fundamentais para moldar a maneira com que eu jogo, e também evoluir o meu crescimento dentro do futsal. Show de bola, Deia. Com a baita escola, né? Ter a oportunidade de jogar com o Rogério, né? E acompanhar. Eu falo que a nossa geração, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. A nossa geração foi muito agraciada assim no futsal, né? Por ter acompanhado toda aquela geração que venceu as Copas de 2012, um pouquinho antes também, né? Que é a geração que tinha, inclusive, o Lavoisier, que é um dos principais goleiros da história também. A gente fica muito feliz por ter acompanhado toda essa geração. Deco, mudando um pouquinho o assunto, né? Agora vamos falar da realidade atual sua, né? Do Magnus Futsal. Você que está aí no Magnus Futsal, se não me engano, desde a temporada, né? O Magnus Futsal, você disse lá atrás, uma das principais, a gente pode dizer tranquilamente, do mundo, né? 10 anos de projeto, mais de 40 títulos, fora o que o Magnus faz também com relação a tentar contribuir para maior visibilidade no futsal, né? Eu acho que o trabalho de marketing que o Magnus sempre fez é muito importante para a expansão da imagem do futsal, não só da marca Magnus, não só do clube Magnus Futsal,
é muito importante a gente falar disso também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que está sendo esse ano, né? Infelizmente, vocês tiveram aí uma dura queda na Liga Nacional. É algo que toda equipe, querendo ou não, está suscetível a isso, né? É algo que, por mais que muitas pessoas falem, foi algo simples, foi erro bobo, enfim, todo mundo que está ali dentro do futsal está suscetível a diversos tipos de erro, inclusive esse. Mas contar um pouquinho, né, como está sendo essa temporada, né? Campeão da Supercopa, campeão da Libertadores, agora com essa expectativa do Mundial. Conta pra gente um pouquinho aí como está sendo esse dia a dia no Magnus e a importância que vocês conquistaram nesse ano também. Cara, jogar no Magnus está sendo um prazer incrível, porque eu sempre enfrentei o Magnus e, por ironia do destino, na Liga Nacional a gente sempre cruzamos 2017, cruzamos 2019, cruzamos 2020, 2021, então a gente estava sempre batalhando nos playoffs. Então, jogar aqui no Magnus e fazer parte desse projeto está sendo muito gratificante, porque quando você está do lado de oposto, você sabe da grandeza da equipe, sabe que uma equipe tricampeão mundial, uma equipe com 10 anos de projeto, conquistar o título mundial 3 vezes, e sendo que o Mundial de Clubes, por exemplo, ficou um tempo sem ter, então ele não teve a oportunidade de ganhar todos os anos. O Magnus foi para 3 mundiais e ganhou os 3. Então, fazer parte de um projeto como esse cara, é muito gratificante, porque você vê o projeto que eles fazem fora de quadra, o marketing deles sempre foi uma referência, então, mas a questão social daqui também é muito bonita. Muito bonita, ter grandes marcas como... muito orgulho ser um atleta pênalti, é muito orgulho ser um atleta Magnus, porque fazer parte desse processo, fazer parte desse convívio com pessoas aqui dentro, e, cara, é inexplicável. Eu tenho muito orgulho de ser um atleta Magnus, tenho muito orgulho de ser um atleta pênalti, e os títulos acontecem, e erros também acontecem. Infelizmente, nós tivemos a queda, não era uma coisa que estava nos nossos planos, mas quando o goleiro toma um frango, também faz parte do processo, então erros acontecem com todo mundo, é normal, não somos seres humanos, é um erro que deveria ser evitado, mas é um erro que faz parte. Infelizmente, no último jogo contra o Joinville, estar em primeiro ou segundo não mudaria nada, porque afinal é jogo único. Então nós fomos para o jogo contra o Joinville, incluso eu não fui para aquele jogo, Pepita não foi para aquele jogo, Genaro não foi para aquele jogo, se não me engano, Carlinhos não foi para aquele jogo, porque todos os atletas, segundo as anotações, estavam com 4 cartões amarelos. Então, nós não fomos, porque na próxima fase zeraria os cartões e a gente não precisaria se preocupar com cartões no jogo contra o Joinville, porque você terminar em primeiro ou terminar em segundo, não mudaria nada, afinal é jogo único, não teria nenhuma vantagem. Então, só que as anotações tiveram erradas, colocaram um cartão para o Pepita no lugar do cartão para o Dieguinho, e o Dieguinho tinha 4 amarelos e o Pepita tinha 3, o Pepita não foi acreditando que tinha 4, e a paralisação da Copa do Mundo atrapalhou bastante, não é dando desculpa nem nada, mas ficou 45 dias, mais ou menos, entre o último jogo contra o Joinville e o primeiro jogo contra o São Lourenço, e a gente acreditando que tá tudo certo, a gente poupou esses atletas por conta de cartão, então no próximo jogo tá tudo zerado, não foi feito um novo, um recheque, vamos dizer assim, e aí, infelizmente, fomos punidos de forma merecidamente, porque o erro foi cometido, o erro de fato acometeu, e a gente sabe disso, então faz parte do processo, não tem problema nenhum, fomos punidos justamente, o que nós fizemos, a única e exclusivamente, foi brigar na justiça, porque é um processo que tem que ser feito. A gente sabia que merecia ser punido, a gente sabia que deveria, e está tudo bem. Fomos campeões esse ano já da Supercopa de forma incontestável, porque nós fomos o melhor ataque, melhor defesa, ganhamos todos os jogos, fomos para a Libertadores, ganhamos a Libertadores de forma invicta, com melhor ataque, melhor defesa. Na Liga Nacional, a gente era, se não me engano, o melhor ataque e segunda melhor defesa da competição. Então a gente fica chateado porque estava nos nossos planos mais um título na temporada, a gente sabe que a gente tinha um elenco para isso e tinha o potencial para conquistar esse título, mas infelizmente o Papai do Céu sabe de todas as coisas, se não aconteceu é porque não era para acontecer, foi um livramento de alguma forma, eu prefiro acreditar desse jeito, porque
melhor do que pensar de que era para a gente estar lá. Não, não era para a gente estar lá. Aconteceu porque tinha que acontecer e está tudo bem. Nossa cabeça está voltada para o Mundial, voltada para o Intercontinental, que é o campeão da Libertadores, bicampeão da UEFA Champions League. Então vai ser uma partida muito dura na casa deles, com o ginásio deles, com a torcida deles, com a bola deles, que a gente nem sabe qual a bola, a gente não consegue usar a bola ainda, que vai usar com a arbitragem provavelmente deles, então a gente vai contra tudo e contra todos em busca de mais um título histórico com essa camisa do Magres que eu tenho tanto orgulho de vestir. E como você bem disse, né, agora é um grande desafio, né, cara? O Palma é bicampeão da Champions, né, um dos projetos aí do futsal mundial na atualidade. E como vocês vêm se preparando para isso, né? Eu acho que a pausa para a Copa do Mundo pode ter contribuído um pouco para essa preparação, né? Como que foi essa preparação? E a gente sabe que vai ser um grande jogo, não tem como a gente cravar quem vai vencer, quem não vai vencer, porque são dois grandes elencos, duas grandes equipes, campeãs mentais aí, vai ser um grande jogo. Como que foi a preparação aí para esse Mundial, Deco? Na verdade, como está sendo, né? A gente continua em preparação, acho que até os bastidores ali, até antes da bola rolar, a gente tem que se preparar muito mentalmente para esse jogo, muito fisicamente, porque vai ser um grande desafio. O elenco do Palma é um elenco muito, muito qualificado, tem grandes nomes, tem inclusive grandes brasileiros que estão lá vestindo aquela camisa. Nós temos o Luan, que vem se destacando no cenário internacional, nós temos o Neguinho, que acabou de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, então são grandes nomes, mas do lado de cá a gente também tem grandes nomes como Leandro Lino, que para mim, durante muito tempo, vem sendo o melhor jogador no território nacional, e para mim, um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, porque o que ele faz aqui dentro, o brabo é diferente. Temos o Lucas Gomes, que também foi campeão junto com a seleção. Temos o Charuto, que para mim deveria estar nesse processo também. Falando sem muita humildade também, um pouquinho, mas eu também estou fazendo uma grande temporada e espero que possa contribuir também para esse título, porque vai ser um jogo, a casa deles, vai ser um dia histórico e espero que seja um dia muito abençoado. A preparação está sendo intensa durante essa pausa, mesmo sem o Lino e sem o Lucas Gomes, sem o Zóio, né? A gente vem se preparando para o jogo contra o São Lourenço, para a continuidade do Campeonato Paulista, Campeonato da Liga Nacional, mas também a nossa cabeça, querendo ou não, estava voltada para esse jogo. A gente vem se preparando muito, fizemos uma intertemporada, vamos dizer assim, porque uma pré-temporada no meio da temporada para poder aguentar a viagem, a rotina, o fuso e tudo para poder chegar lá com a melhor forma possível para que a gente possa sair vitorioso e trazer mais esse título para o Brasil. Show de bola, Deco. E assim, é muito importante a gente falar para o público que está acompanhando a gente, né, da importância desse título, né? Porque a Copa Intercontinental, né, que nesse formato está sendo organizada pelo Mundo do Futsal, é o segundo ano que tem evento. É um evento muito importante para o futsal. O futsal, nos últimos anos, ele vem se desenvolvendo e se organizando cada vez mais, né? Então, essa competição é uma competição muito importante, de fato. E você que teve recentemente lá na Espanha, né? Quais diferenças que você nota, assim, do estilo de jogo lá da Espanha para o estilo de jogo aqui do Brasil, que são cara importante de vocês, inclusive, tomarem cuidado assim nesse confronto com o Palma. Qual que é a diferença assim da forma de jogar, né? E eu não estou falando dessas mudanças que tiveram agora, né? De lateral com a mão, essas coisas. A gente nem vai entrar nessa polêmica aí, que é loucura. Mas quais são as principais assim diferenças na forma de jogar mesmo, lá da Espanha e aqui do Brasil, que vocês já estão se preparando e se para esse confronto? Eu acredito que eu joguei uma temporada e meia lá. Eu conheço a equipe deles, conheço um pouco do futsal espanhol, pude me adaptar. A diferença é que eles finalizam bastante de fora da área, eles arriscam bastante mais finalizações. Jogada de lateral, por exemplo, tem muitas jogadas que finalizam, muito voleio, porque lá é permitido também o bloqueio. Então, mas a regra FIFA permite o bloqueio aqui no Brasil. A gente também vai ter que se adaptar, acostumar com a regra FIFA. Então, tem algumas coisas que
por conta das regras, eles estão mais acostumados, mais habituados, e o estilo de jogo dele fica realmente em função disso. Então, eu acredito que a gente vai precisar estar acostumado com isso, porque essas mudanças, eles têm um estilo de marcação, quase que na totalidade as equipes marcam pressão, com poucas trocas, eles acompanham praticamente quadra inteira, o que para nós aqui, até mesmo as equipes que marcam pressão, eles conseguem fazer uma troca, uma leitura de defesa, eles não. É uma intensidade muito alta, porque são jogadores que são fortes fisicamente, finalizam muito forte, então eles acreditam muito nessa parte física, então fica um jogo mais físico por permitir bloqueio, permitir carrinho, permitir muitas coisas na regra, então fica um jogo muito físico. É essa a diferença que a gente vai precisar se atentar, porque vai acontecer lá no jogo e vai ser permitido. Perfeito, Deco. É um grande desafio, a gente fica muito feliz de que a gente vai ter a possibilidade de acompanhar esse grande jogo, esse grande confronto. Eu acho que, né, é um momento muito especial também para o Magnus Futsal, que apesar de já ser tricampeão, né, mundial, intercontinental, enfim, independente da nomenclatura, ser tricampeão de uma competição mundial é algo muito significativo, e agora vai em busca do Tetra. Deco, mudando um pouquinho de assunto aí, vamos falar da nossa parceria com a Pênalti, né? A Pênalti, que está presente no futsal, é uma marca genuinamente brasileira, a única marca genuinamente brasileira presente no futsal, que sempre esteve presente em grandes momentos, né? Vestindo a nossa seleção, ou também, né, junto com grandes atletas, né? Acho que você pegou aquela época lá dos tênis da Pênalti, né? Do Ortiz, do Vander, né? E a gente sabe muito bem quanto isso foi importante para o futsal naquela época. E agora tem acompanhando o mercado, renovando a sua forma de ver o futsal. Tem a nossa presença, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou embaixador da Pênalti, e tem grandes atletas também junto com a gente, como o Deco. Deco, conta pra gente um pouco dessa parceria, qual que é a importância para um atleta, né, ser parceiro de uma grande marca aí como a Pênalti? Cara, eu estou muito ansioso e muito contente por estar sendo um atleta pênalti, sabe? Porque fazer parte desse processo do nosso cenário nacional é muito gratificante. Eu fui um atleta pênalti em 2018, foi uma parceria fantástica, e voltar a vestir essa camisa e estampar essa marca, uma marca brasileira, uma marca que acredita no futsal nacional, cara, é muito, muito importante para mim, porque você está vinculado a uma marca de peso, a uma marca que está no nosso cenário, está no nosso imaginário, porque quando criança você com toda certeza usou, viu e vestiu a marca, então é muito, muito legal. Então, estar de novo vestindo essa camisa, carregando a bandeira pênalti, cara, é muito gratificante. Eu estou muito contente, muito ansioso por fazer grandes coisas e conquistar muitas coisas junto com essa marca. É muito importante no nosso cenário. E a Pênalti que tá junto também com o Magnus Futsal, né? Veste o Magnus Futsal, esse grande projeto. A gente fica muito feliz de saber, Deco, que a gente tem grandes atletas como você junto desse projeto, né? Um projeto que vem se fortalecendo cada vez mais. É importante a gente destacar também que a Pênalti é o patrocinador master, né? Do Mundo do Futsal Experience, que é o maior evento de futsal no mundo, né, que vai ocorrer agora em dezembro em Foz do Iguaçu, né, mais uma edição desse grande evento, e sem dúvidas vai ter muitas novidades aí. Deco, nossa resenha foi muito bacana, quero te agradecer muito por se disponibilizar, estar aqui com a gente, né, a gente sabe como é corrida a vida de um atleta de futsal. Esse episódio gravado, né, tá num domingo, então assim, só para demonstrar a dedicação e a importância que o Deco deu para o nosso trabalho aqui hoje, e te agradecer, cara, te desejar muito boa sorte, né, nesse grande desafio aí na Copa Intercontinental, e te agradecer pela sua presença. Gostaria que você mandasse um recado para todo mundo que está acompanhando a gente, mas especialmente também para o fã e para o admirador do Magnus Futsal. Fica à vontade, meu irmão. Cara, a pênalti mais uma vez vestindo grandes marcas e vestindo grandes atletas
ela está junto com o feminino do Magnus Tabuão, está junto com o Magnus Futsal, projetos multicampeões, o projeto que no nosso cenário tem toda certeza são vencedores por si só. Então, queria agradecer também essa oportunidade, mandar um recado para todo mundo que está acompanhando. Se você ainda não começou, corre atrás do seu sonho, corre atrás do seu objetivo. Recebo inúmeras mensagens no meu Instagram perguntando o que pode fazer para chegar numa Liga Nacional. Cara, vai se dedicando, vai correndo atrás, vai fazendo o seu melhor todos os dias, que eu tenho certeza que você vai evoluir, que você vai crescer. Não precisa passar por cima de ninguém, falar mal de ninguém, vai fazendo o seu bem feito, que Papai do Céu vai abençoando e vai ajudando. Tenho certeza que você chegará lá, tenho certeza que você pode entrar no site da Pênalti, garantir o seu equipamento, que lá você vai encontrar tudo. Então, tenho certeza que você vai encontrar tudo que é preciso para você crescer junto no futsal, junto com a nossa marca, junto com a nossa empresa. Então, fica aí o meu recado, acompanhe nas redes sociais a Pênalti, o André Deco, o Vini, então acompanhe, esteja junto com a gente nesse processo, muito legal estar aqui, muito legal esse bate-papo, embora seja na folga, mas foi muito gratificante poder estar junto com vocês aí, espero que vocês tenham curtido. Entre nas nossas redes, manda mensagem lá, eu respondo todo mundo, a gente troca uma ideia, é um prazer estar falando com você, tamo junto e um grande abraço. Teco, deixa qual que é o arroba do seu Instagram aí? Você tá no Instagram? Enfim, convida a pessoal aí para te acompanhar mesmo nas redes sociais. O trabalho é muito bacana. As redes sociais é andredeco.92, tem TikTok agora, tem Instagram, então acompanhe, mande mensagem lá, eu respondo a todo mundo, olhe o comentário, pode mandar DM, fique à vontade que eu vou responder a todos aí, é um prazer estar falando com vocês, qualquer dúvida que precisar, entre em contato que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo, valeu? É isso aí, Deco, obrigadão pela sua presença, agradecer também a todos aí que nos acompanharam em mais um podcast, né? Em mais um podcast do Vini Futsal. E siga as nossas redes sociais, estou em todas as redes sociais agora, no @vinicius.futsal, e vem muita novidade aí para o ano de 2025 também. Fiquem ligados e a gente se vê nos próximos bate-papos. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!